Pão de vida, aos quinta-feira, dia 23 de abril, um saúde irmãos na paz do Senhor. Está ali mais um bias para te ensinar a leitura do Pão de Vida, que será no matinal espiritual. Aos quinta-feira, minha missionária Antônia, tudo quinta e sábado, instalei para poder te ensinar as palavras de vida. Amém? Aos Pão de Vida, nós continuamos. Ontem nós paramos no versículo 12 do livro de Mateus, capítulo 23, mas que nós ontem, na voz de nossa missionária Júlia, nós voltamos para estudar o livro de Mateus. Amém? Hoje nós vamos no versículo 13 até versículo 14. Amanhã, sexta-feira, na voz de nosso irmão Zico, nós continuamos, nós paramos no versículo 14, dos versículos só, e amanhã nós seguimos versículo 15, 16 até 17. Mantemos separador, até dia 28, nós estamos no livro de Mateus. Mantemos separador no livro de Mateus. Amém? Então, diz que no versículo de mês de abril, que nós acompanhamos no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7 até versículo 8, que falando como assim, irmãos, botem paciência, até hora que o Senhor não vem. Boja como o labrador tapera, passichão dá bom fruto, e tapera com paciência, toque receber primeiro chuva com aquele de cavantada. E você também, pacienceiro assim, ou ter santa boa coração, para ver o Senhor perto bem. Esse é no versículo mês de abril que nós acompanhamos. Amém? Então, a nossa leitura está no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 13 até versículo 14. Tema que o ponto de vista te ensina a nós e falando, cabo fica gentes porta de céu. Cabo fica gentes porta de céu. Cabo fica. Cabo tranca gentes porta de céu. Esse que é o tema da nós. Amém? Nós vamos fazer leitura na Mateus, capítulo 23, versículo 13 até versículo 14. E falando assim, coitado de vós, professores de lei, com fariseus fingidores, bota ficha a porta do reino do céu na rosto de gente. A vós, bocata entra, nem que lhes custa para entrar, bocata seta eles entram. Coitado de vós, professores de lei, com fariseus fingidores, bota explora coisas de viúvas, enquanto bona fazer oração, cumprir o fingimento. É comandar, bona receber castigo mais duro. Essa é a leitura que nós temos. Essa passagem que nós vemos é tempo de Jesus, diante que Jesus capou daqueles. Fingidores, fariseus. Tá ficha gente uma nova leitura. Ontem, ele contando como Jesus, tema ali de capítulo 23, fala, Jesus não repreendeu fariseus com professores de lei. Para ver que ele fala, esta ficha gente porta do reino do céu. E nem eles é capaz de entrar, e também esta ficha, está impedir outros entrar. Como é que está impedir gente? Esta diz tanto lei, que ninguém está pode aguentar aquilo. Que Canadá ninguém acesso para entrar. Para ver o cumprimento daquela lei que está põe gente para cumprir, ninguém aguenta aquilo. Que manda Jesus fala, até botar ficha outras portas para entrar. A voz própria, boca não entra. Quer dizer, boca está bem, boca está bem. Eles é que não entram para ver que. Ali, ele é que contar no versículo 14, para ver que. Para ver que, está fazendo oração, está fazendo que. Ele fala, enquanto botar explora coisas de viúvas, enquanto bona fazer oração, cumprir o fingimento. Comanda, bona receber castigo mais teu. E exploradores, explora viúvas, maltratar outros gentes, põe gentes cargos pisados para cumprir lei, tem as coisas tudo, e a boa própria que não faz aquilo, boca tem acesso a céu, porque mal diante de Deus, quando Jesus fala, nem a voz, boca tem acesso, e também bota ficha a porta para outros, para botar põe eles para cumprir tanto lei, que é capaz de aguentar, que Canadá eles acesso para entrar. Amém? Então, não dúvida, que é o ponto de vida tem, né? Para desenvolver sobre este tema que falando como cabo ficha porta de céu para outros. Amém? Então, não lei no comentário do ponto de vida que está te ensinando reflexões de texto bíblico que não lei
como que ina ajudando para não entender que assunto de este tema me está falando. No versículo 13, último parte, que fala, coitado de vós, professores de lei, que fariseus fingidores, bota ficha a porta do reino do céu na rosto de gente. Este é o versículo que põe de vida na bem trabalhar nele. Então, que manda, na base desse que te ensina o tema, cabo ficha a gente as portas do céu. Não a lei põe de vida. Põe de vida da os salano, manga de bias, ensinamentos de Jesus, tá cansado de entender mais, e certo. Suma no passagem da ontem, e cansado de entender um bocado. Además, é dos versículos da os. Como entender? E põe de vida na punta, como não entender dos versículos da os? Como que crentes na ficha porta do reino do céu na rosto de gentes? Será que pecador próprio pode fichar a porta do reino do céu? Anta butiga de olhar a porta do reino do céu próprio. Não pode fazer que qualidade perguntas se não pensa nas palavras de Jesus literalmente. Na maneira como que Jesus papia, se não pensar naquela maneira. E fala, anta, que Jesus me está chamando a atenção para ele nessa conversa com a gente tão religioso. É passagem e tão preocupante para mim, para Bia, daqueles com palavra dirigido para ele. Jesus na papieba com professores de lei de Moisés, ou melhor, não falar, professores de mandamentos de Deus junto com fariseus. Mas quem que fariseus? É cedo um grupo de judeus que mais pega teso nas coisas de Deus. Está fazer grande empenho para cumprir tudo as regras de Deus sem falhar. Está junjunga 3 vezes cada semana. Está leva dízimo de tudo que trabalha até na canja como algueta. Subuda eles, sem frango. Ena vai troquear para tirar dízimo lá. Está tirar dízimo de ser galinhas, cabra, carnel, vaca, como anga de outras coisas setene. Se buda fariseu pano de vai cuse camisa para ser cabeça, ina vai medir e tirar dízimo lá, para via imesti cumprir tudo os mandamentos de Deus. Professores de lei tá gasta tudo sua vida para ensinar o povo de Deus aquilo que falado na lei. Como agora, com a gente na bem firma para ficar ímpio porta do reino do céu. É comanda e bom para não pensar nele de fundo. Como? Jesus fala outra coisa mais preocupante ainda. E fala, a voz, bocata entra, nem que eles custa para entrar, bocata seta eles entram. Me fala, opa, esses próprios, com todo seu empenho nas coisas de igreja, é que entra ainda no reino do céu? Jesus fala, sim, é que está dentro do reino de Deus ainda. Está só na igreja, ali na terra. É comanda e fala, na outro ensinamento como, e que tudo que está chamado Senhor, Senhor, quando entra no reino de Deus. Como que alguém não ensina outras palavras de Deus, pertence salvação, mas ele próprio, e que está na conta diante de Deus. Se dono na luta para gente bem,
para caminho de Deus, mas seu nome que está na lista diante de Deus. Que ela comanda, me fala, é preocupante para mim. Como é que você está na vida religiosa, irmão? Essa pergunta para nós. Como é que nós está? Nesta área, nessa situação, como é que nós está? Vou lembrar, Paulo também fala como ele e pôs seu corpo baixo de sua ordem. Pabia, e como este bem cedo reprovado depois que prega para outros. E mostra como que é possível. Resumo de estudo está naquela palavra que Jesus usa, algum bias, fingidores. Tudo que o crente está fazendo fingimento, está fica a porta do céu contra os crentes. O que está nele? Com as cercadinhas de igreja. Para fingimento, bom. Jesus fala, bota explorar casas de viúvas enquanto bona fazer oração cumprido de fingimento. É comanda, bona receber castigo mais duro. Isso é grave. Ora, para Deus tirar uma qualquer fingimento de religião. Pedir para a vida que cedo impedimento para a salvação de outros. Arrepender-os. Amém? Não ora. Eterno Deus, não acaba o Senhor, essa é boa palavra que não acaba a lei. Senhor, bem dá no entendimento, tanto a mim, como a minha irmã, de tudo que não obedece palavra. Espírito Santo ajudador, bem fazendo para não entender as palavras, na nossa vida, para edificar a nossa vida, para despertar. Pai, essa palavra é do bom. Vou falar boa palavra que está volta vazia. E também está fazer feito para aquilo que é mandado para ele. Essa palavra, e para ir por ensinando, e para ir corrigindo, e para ir aprendendo, e para ir mostrando maneira direito de andar, e para ir poder preparando, para não poder fazer bom trabalho que não agrada ao Pai. Bem cumprir a palavra de Deus na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Para Deus ajudar no irmão, maneira que ponto de vida, falando para na hora, para Deus tirar qualquer fingimento de religião. Para não vida caseiro impedimento para a salvação de outros. Assunto principal que está ali e maneira que nós temos falando. Para que não ficha gente porta de céu. Essa é a maneira que nós podemos fichar gente porta de céu. Na nossa maneira de ser, no comportamento. Como é que nós está relacionado com gente? Forma como é que nós está fazendo. Às vezes, nós está sendo camarada de gente do mundo, vai banda aqueles. Tudo que nós fazemos, nós está lá. Depois nós está acaba dia domingo, nós está falando, na vai igreja. Está ficando rindo, Jové. Aonde está cá nós que está fazendo banda junto com esse? Como é na vai igreja? Que eu pude contar para seta? Que caminho pude vai contar se do no para seta? Que nós falando? Mas mesmo só. Mas falando está para igreja, mas nós que está fazendo banda junto. Alguém está falando, aquele é quem? Está para igreja. Mas que é alguém, amigo está indo aqui. Quem? Que está para igreja. Mas nós que se vê, não está trabalhando junto. Mas nós que está lambu coisas lá de cá de trabalho, que coisa assim, uma falando como crente que é bom para ir furtar. Mas amigo fulano, não está trabalhando. Então, esse tipo de coisas, que o ponto de vida te são para despertar, esta faz com que gente despreza a palavra de Deus. De maneira de não andar. Como é que não anda no caminho de Deus? É que mandei falar, não? A palavra de Deus fala. Jesus próprio fala. E que tudo que nós chamamos Senhor, Senhor, que nós entra na céu. Para vir à igreja e que aquilo que nós levam céu. Mas cumprimento dessa palavra. Aqueles que estão a obedecer e põe na prática que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala, cabo furta. Então, cabo furta. Nada que cada bom, cabo toma. A palavra de Deus fala, cabo de estar com alguém com a casa aqui. Então, cumpres, cabo faces. Se algum dia eu fazer, nunca mais que eu volto a fazer. Vou arrepender,
Bu disquisi, para Deus fala, e tá por o pecado, e tá disquisi lumbias, e tá transformar um vaso novo para poder usar. Então, disquisi lumbias. Cabo volta mais para aquilo. Jesus fala, mulher, vai, cabo torna peca mais. Sempre Deus está por dano e está chamando a atenção para que não volta mais naquilo. Então, se é caseiro na nossa vida, no caseiro, gente que não arrepender de pecado para largar, não está não vive na pecado, mas não na igreja, e que lá que falaram fingidores. Está tudo hora, diante para a igreja, buna diante para a igreja, mas boa maneira de ser, boa maneira própria de tirar gente na igreja, boa maneira própria e de fazer com que alguém que tenha vontade, que está interessado para converter. Para você ter a mesma maneira de viver com gente que concedeu ainda. É o que o ponto de vista bem me está mostrando. E te ensino, é texto bíblico que Jesus na papel que fingidores, que fariseus, que está cumprindo a lei, a rigor, tudo que a palavra de Deus fala, e está pega texto para cumprir. Mas é maneira de ser. É maneira. É explora casa de viúvas. Faz coisas que está direito diante de Deus, mas ser fiel na sedismo. Ele que está mostrando, não atitudes, não maneira de ser, não vida diária que nós vive. E que tem nada a ver com nós a igreja, com nós dá oferta, com nós dá dízimo, com nós limpa a igreja, com nós vai fazer tudo que a igreja, que trabalho de igreja tem de fazer. E que tem nada a ver. Mas estilo de vida que nós vive. E ele que não conta. Que ser como fruto do Espírito Santo para olhar na nossa vida. Para ver o que falando, é ta explora, é ta calca outro, é ta ficha a porta, tem aqueles como este, que deve entrar, é que tá por entrar. Vida, estilo de vida, no estilo de vida, é o que põe de vida bem para chamar a atenção, para não pedir Deus, para ajudar, para não sair no fingimento religioso. Para fingir como a mim cristão, vou fazer coisas de tudo, que de igreja já, bruta a Bíblia na ombro, vou vai, mas tudo fufafu, nada. Nada de jeito. Quem está ficando a chulho dele, não fazer torosa de aquela grande, eu vejo grande protestante, mas grande fumador, e tá fuma, e tá suta ciago, tá pera só dia domingo. Tá suta-se água sábado cedo, de ter dorme e folga. E lanta, e lava tudo, e cava, e come alho, e sai, e vai à igreja. Como é que aquele gente, a mim, não vai contar as palavras de Deus? É na contam como, mas fulano assim que tá fazendo. Não tem coisa é verdade. Então, esse que o ponto de vista bem para bem chamar a atenção ao seu irmão. Esse que o ponto de vista bem para bem chamar a atenção aos. Para mostrar, para não sair nessa. E cá está direito diante de Deus. E cá está direito diante de Deus. Para Deus ajudar, meu irmão. Para não poder andar maneira que Deus emiste. Para não fazer aquilo que não agrada a Deus. Para Deus ajudar. E autor do livro fala como e uma coisa que preocupa de obedientes que está cumprir lei a rigor. Aqueles que estão ensinando a gente para poder cumprir. Aqueles que estão prega. Mas não é que não prega e assim. Tudo não ensina a gente. Afinal, isso é o fingimento. Minha vida, tudo bagunçado. E que tem nada a ver com a vida que Cristo fala para nós andar. Então, é que o autor do livro fala. E preocupante esse coisa de pensa. Como é que alguém está na igreja e ensina outros? Porque tem nenhum testemunho que a gente não copia. Pode vir a contar, vai lá atrás como será que tem alguém que está falando, ai, mas ser uma fulano? Será que tem? Apóstolo Paulo fala, vou remendar, para ver a mim remendar Cristo. Ele que pode vir apontando para tal. Será que tem? Então, ele que não mostrando Deus, para não sair no fingimento, para acabar de mostrar como nós é crente, mas não vida própria, e que mostrar, e que ser igual, que a palavra de Deus não fala, com um crente livre ser. Então, para Deus ajudar, meu irmão, essa mensagem que nós temos, que não ficha gente porta do céu, para ver de uma mal maneira,
de anda. No maneira, no atitudes, que lá está ficha gente para poder converter. Para Deus ir livrando, para Deus ir ajudando, para nós andar maneira com Deus e mister. É como a gente fala, para não orar, para Deus tirando na qualquer fingimento de religião, para não vir a cedo impedimento para a salvação de outros, para não arrepender a nós. Quem que tem esse tipo de comportamento, então, arrepender a nós, vão ter perdão do pecado. Essa é a mensagem que nós temos. Para Deus ajudar, irmão, para não ser gente que cana e andar no fingimento, mas para não ser gente cumpridores de palavra de Deus, nós andamos em uma cultura cristã. Nós tomamos exemplo de Jesus, para nós andar na cultura cristã, base de mandamento, e esse está trai. Deus está na nossa vida, fruto do Espírito Santo no olhado na nós. Ver nós ser exploradores do outro, não nasceram na gente que nos ajuda, gente que nos dá outros. Então, e tudo isso, e nos ajuda para firmar vidas, e nos ajuda para gente copiar, e nos ajuda para gente bem para Cristo. Para Deus ajudar, irmão, para nós andar no exemplo de Jesus, para ver falar e dar no exemplo, maneira que fazer, para não fazer assim também. Para nós andar na honestidade, não pregar a palavra, não vive a palavra. O que a palavra fala? Para não viver, suma que cedo. Então, esse está traz gente para o reino do céu e cada ficha ninguém importa. Esse que tema da os códigos que se cabo ficha gente porta do céu. Para Deus ir livrando que lá, no nome de Jesus. Que Deus está abençoando essa palavra. Amém?